Salve, salve, galera! Estamos de volta com o Conexão 23. O Conexão, nessa temporada, focado em trazer muito conteúdo, muito material e muitos debates políticos, jurídicos, de liderança e econômicos, tem a honra de receber hoje o auditor fiscal da Receita Federal, que todo mundo já conhece, diga-se de passagem, quando ele chegou na porta aqui da gravação, já foi reconhecido pelo programa que ele participou durante anos, que é o programa Aeroporto Área Restrita. Então a gente tem um bate-papo muito importante hoje. Recebemos com muita honra o auditor fiscal Paulo Angelito. Muito obrigado, Paulo, por comparecer ao Conexão, por aceitar o nosso convite. É uma honra muito grande poder falar sobre direito, fiscalização e toda a experiência que o seu programa, que eu confesso que eu assisti em casa com a minha filha de 7, 8 anos na época, a gente ficava assistindo juntos e realmente é muito interessante. Muito bem-vindo. Poxa, muito obrigado. Queria primeiro agradecer o convite aqui. Assim que eu cheguei, senti uma vibração tão boa assim, vocês super animados, que naturalmente também fiquei muito animado aqui e espero que a gente faça uma boa entrevista aqui, que traga bastante entretenimento e conhecimento aí para o público de vocês. Com certeza. E aí, Paulo Nasser, tá feliz com a entrevista de hoje? Bacana, vamos tirar dúvidas. Eu já separei minhas perguntas aqui, bem curiosas, assim, para fazer pro Paulo. E aí, Gladys? Tá com suas perguntas separadas? Você leu o roteiro, Gladys? Eu também estou super animado, li o meu roteiro aqui, vi as minhas perguntas, fiquei super animado aqui com as perguntas. Acho que as pessoas vão curtir bastante o nosso programa de hoje e prazer enorme ter você aqui, Paulo. Muito obrigado. Obrigado, Gladys. Valeu. E aí, Rafa? Eu tô animadíssimo, quero saber a parte da fofoca, né? Porque a parte do direito tributário, enfim, da questão fiscal vai ficar pro Quintanilha. Ai, gente, olha, eu tô muito feliz com isso. A gente tem realmente muitas oportunidades de falar e de instruir e de ensinar, porque nesse programa de hoje eu tenho certeza que muitas pessoas têm dúvidas, mas eu também confesso, Rafael, que eu tô muito interessado nas curiosidades. Paulo, pra gente começar o nosso bate-papo, eu tenho uma pergunta aqui pra você, que é o seguinte. Hoje, os aeroportos brasileiros passam milhões de pessoas pelos aeroportos, né? Sim. Diariamente. O que as pessoas hoje não imaginam que é capaz de acontecer no aeroporto, cara? Conta pra gente. Bom, o aeroporto é um local muito dinâmico, né? Aquilo ali funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, nos bastidores, naquela parte que é literalmente a área restrita ao grande público, né? Acontece de tudo ali. Todo aquele fluxo de bagagem que passa pelos tratores que levam para o aeroporto, para o avião e vice-versa, aquilo ali a gente pega de tudo. A gente já pegou uma peça que a gente passou no raio-x como se fosse um cadáver de um bicho dentro. Então você se dá conta de que você pode ali estar vendo passar roupa e objetos pessoais, de repente vem um animal morto dentro de uma mala. Aquilo ali choca todo mundo, até quem tem anos e anos de aeroporto fica chocado com aquilo. Então tem vários itens que você está passando ali com a bagagem das pessoas e que surge de repente uma coisa que é inesperada. A gente pegar, por exemplo, um cara levando 200 quilos de material que é proibido o comércio, então aquilo ali já começa a configurar um contrabando. Então, as pessoas são muito criativas e a criatividade das pessoas acaba se refletindo na bagagem que elas levam. Muito bom, muito interessante. Agora, Paulo, deixa eu fazer uma pergunta. Para ser auditor da Receita Federal, você não precisa ser formado em Direito, né? Me conta, qual a sua formação e como você foi parar na Receita Federal do Brasil? Bom, a minha formação, eu comecei fazendo administração, aí porque eu queria logo arrumar emprego, porque a administração é um curso bastante amplo, né? E aí, em seguida, eu fiz Ciências Contábeis, porque a empresa que eu entrei pagava o curso integralmente, eu aproveitei a oportunidade. E enveredei logo para essa área de finanças. Fui trabalhar no mercado financeiro. Trabalhando lá, eu fiz logo um MBA em finanças, no IBMEC. E depois eu consegui uma bolsa do governo britânico para fazer um mestrado em finanças lá na Inglaterra. Caramba! E você foi parar na Receita Federal depois de tudo isso? Não, eu já estava na Receita. Ah, tá. Já estava na Receita. Nessa hora eu já estava na Receita. Aí fui fazer esse mestrado na Inglaterra, às custas do governo britânico. Mas eu sempre gostei muito dessa área do ser humano. Então, quando eu vi que eu já estava estabilizado e eu não queria fazer um doutorado em finanças, eu não queria ficar 5 anos fora do país, eu realmente realizei um sonho que eu tinha, que era começar a estudar psicologia. E aí eu me formei em psicologia.
E agora que eu já sou formado mais essa faculdade, eu comecei a fazer filosofia, que também é um outro assunto que eu gosto bastante. Que maravilha. Então, Para nunca, é uma máquina esse homem. aí ano passado eu fiz o Enem e agora eu estou fazendo filosofia na UFRJ, ali no centro do Rio. Eu fico imaginando aqui como deve ser ele lá formado em psicologia, né? E agora estudando filosofia, olhando pro cara que tenta entrar no Brasil com 35 canetas emagrecedoras. Ele deve ficar analisando o cara pensando assim, pô, será que esse cara, pô, não sei, tô com pena dele. Porque deve ser realmente uma sensação muito estranha, né? Assim, essa lide diária, né? Com na a verdade, fiscalização. existe, a princípio, uma coisa muito contraditória assim, na minha atuação e na minha formação, porque ao mesmo tempo que eu lido com armamento ostensivo, tráfico de drogas, contrabando, que são situações pesadas que surgem, né? Já tivemos até que sair atrás de gente que já fugiu. Por outro lado, eu tenho uma formação que eu chamaria de humanista. Sim. Eu tenho psicologia na minha formação, estou fazendo filosofia, eu sou instrutor de yoga, então acaba sendo uma coisa um pouco contraditória. Instrutor de yoga. Sensacional. Eu gosto de ler alguma literatura zen, então, tanto que lá dentro da casa, assim, eu sou um pouco fora da curva, assim, mas isso é bom, porque acaba refletindo a diversidade que nós temos na casa, na Receita Federal. Pô, legal. E me diz uma coisa, qual foi a operação, não a apreensão, mas qual foi a operação mais marcante que você já atuou na Receita? Porque você falou agora que tem armamento, tem tudo isso. Teve alguma operação que marcou você, assim? Olha, tem muitas operações que deixam a gente, assim, de uma forma surpresa, né? Então, a última que eu participei, que foi bastante interessante, é uma que está ainda no noticiário, que foi essa questão aí do crime organizado entrando na área de distribuição de combustíveis, né? Talvez vocês estejam a par do assunto, né? Sim. Então, foi marcante porque nós tivemos que fechar a Refit, que era uma refinaria que tem ali às margens da Avenida Brasil. Então, a gente não sabia o que a gente ia enfrentar lá, a resistência que nós íamos enfrentar, e foi só a Receita. O único órgão que foi participar dessa operação foi só a Receita Federal. Não teve apoio da polícia? Não tivemos apoio. Então, nós tivemos que fechar parcialmente a Avenida Brasil, que é uma coisa tensa. Nossa, né? A Receita? Sem a polícia. Para poder atravessar a Avenida Brasil de forma para conseguir uma surpresa, porque o nosso risco ali era, ao fechar e adentrar e pegar os documentos, que assim que a gente chegasse ali no portão, tivesse alguma demora e eles dessem, enfim, cabo dos documentos, das provas que nós íamos encontrar lá. Então foi quase uma operação de guerra, assim, foi quase que botar o portão abaixo e todo mundo entrar e correr para os escritórios, não deixar as pessoas abrirem as gavetas, travar todos os caminhões que estavam querendo sair com fuga de combustível, lacrar aqueles tanques enormes. Então foi uma operação bastante tensa, que nós recrutamos aí umas 30 pessoas. Então isso foi bastante interessante. Mas por que, Paulo, essa, assim, de tantas operações que você já fez, por que essa foi a mais marcante? Porque foi um combate direto ao crime organizado de uma forma contundente. Eu sei que as operações no aeroporto são importantes, a gente pega droga ali, mas a gente pega ali 5 quilos, 3 quilos, embora a gente já tenha chegado a pegar 40, 60 quilos com passageiros. Bagagem acompanhada? Bagagem acompanhada. Que loucura. Pegamos aqui no Santos Dumont aqui 68 quilos com passageiros. Nossa Aí é outra história. Mas ali a gente sabia que estava dando nas pernas do crime organizado. Então isso aí foi uma coisa que assim, motivou muito a gente a fazer essa operação. E concomitantemente uma outra equipe foi apreender um navio que estava entrando na Baía de Guanabara cheio de combustível. Então foi uma operação que eu me orgulho muito de ter participado. Coordenada, né? Entendi. Na Refit. Exatamente. É muito interessante isso, né? Para quem está nos assistindo aí que quer fazer o concurso, tá vendo? A Receita Federal também é um concurso que tem emoção, né? Não é só aeroporto, né? Não é só carimbo. Isso é uma característica interessante. Assim, a Receita Federal, obviamente, tem muitos órgãos que pagam melhor do que a Receita. Mas a Receita tem um fator bastante atrativo. É que você pode trabalhar em diversas áreas ao longo da mesma carreira, porque ela é muito diversificada. Eu mesmo trabalhei 20 anos fazendo fiscalização de empresas, numa área bastante burocrática, que eu me vesti assim também, de terno, gravata, até que eu fui para a alfândega trabalhar em plantão 24 horas,
que você dorme dentro do aeroporto quando consegue dormir, e depois agora eu estou na área de vigilância e repressão combatendo crime organizado e tráfico de drogas. Então eu saí de fiscalização de empresa, de pastinha na mão, até tráfico de agora... drogas. E a gente tem muito o público nosso de concurseiros, assim, de várias áreas, e para você fazer o concurso da Receita, você não precisa ter uma formação em finanças, em economia, né? Explica um pouco isso. Não precisa. Obviamente, alguns cursos universitários, né, são mais favoráveis. Direito, Claro. contabilidade... Pelo que cai na prova, né? Pelo que cai na prova. Direito, O contabilidade... pessoal de engenharia também passa muito, né? Passa, eu acho, porque tem muita gente de engenharia fazendo. Não porque tem alguma capacidade A superior. formação ajuda, né? Não Porque isso. a pessoa se forma em direito, ele tem muita opção de trabalho, né? Uhum. Agora, a pessoa que se forma em engenharia são menos opções. Então, tem muito engenheiro fazendo. Sim. Tem muito militar fazendo, que quer melhorar aí, está acostumado já a estudar dentro das escolas militares, então faz. Mas a formação lá das pessoas é a mais diversa possível. Eu já conheci astrônomo, já conheci médico, até engenheiro tem. Então tem de tudo. E o que é comum que as pessoas estão fazendo, quem tem alguma sagacidade e quer logo entrar na Receita, é fazer o curso de tecnólogo, que dura 2 anos. 3 anos. 3 anos. 2, 3 anos. E já passa para a Receita com 21, 22 anos. É muito interessante. Nossa. Galera nova aí já entrando. É uma situação interessante, né? Assim, eu confesso que ver uma pessoa de 22 anos com o poder de um auditor fiscal me assusta. Mas, porque na verdade... Pela maturidade, talvez? É pela maturidade, porque na verdade, veja, quando... Você me corrija, Paulo, se eu estiver errado. A impressão que eu tenho é quando você está no aeroporto, por exemplo, que você vai encarar uma pessoa que está chegando de viagem, quer seja brasileiro ou estrangeiro, você tem um poder muito grande sobre aquela pessoa. Porque no final das contas, você que vai fazer a avaliação se o que ele está fazendo é lícito, se não é. Você que vai imputar a existência de um crime ou não. Né? Eu tive um caso... E aí eu vou falar do caso especificamente, né, de uma menina que procurou o escritório, aluna da FRJ, fazer direito, foi a Foz, e a fiscalização de Foz ela é um pouco diferente, né? A fiscalização do aeroporto de Foz ela é na zona primária, né? Ela é antes de você entrar no avião. E ela não sabia disso. E ela estava carregando, era um iPad e 8 perfumes de presente, né? O auditor cismou com ela e julgou, naquele momento, que ela estava praticando um crime de descaminho, e fez uma representação fiscal para fins penais. Que isso. Ela chegou no meu escritório chorando, sabe? Porque o sonho da vida dela era ser promotora de justiça. E aquilo poderia acabar com o sonho da vida dela, né? E eu acho que 21, 22 anos é legal para a carreira dele, é legal para o menino que é um cara que se superou, para a menina que se superou. Novo ali, É muito o auditor era não, novo. não sei. Não lembro se era novo. Assim, no final das contas, conseguiu até arquivar essa manifestação. O MP arquivou. Mas eu quero dizer o seguinte, o auditor fiscal, ele é um profissional com um poder muito grande, porque ele julga, ele acusa e ele pode inocentar dentro desse cenário. Sim. Você, com essa formação humana, como você vê isso? Eu vejo assim que essa questão da pessoa ser imatura, ela pode ter um certo peso, mas é um peso relativo. Porque eu já vi gente de 50 anos fazer coisa pior do que você contou. Obviamente eu não vou detalhar aqui por ética aí, né, com um colega. Então eu acho que não é só uma questão de idade. Entram outros fatores e que eu acho que a própria Receita como instituição tem que ter mecanismo de peso e contrapeso para coibir que as pessoas façam isso. Isso vem através de treinamento, de revisão de auto de infração. E para isso nós temos toda a via administrativa, né, as DRJs, para que qualquer excesso possa ser consertado no curso do processo. Perfeito. Que aliás atuou muito bem, tá? Só para deixar registrado, as DRJs funcionam Sim. muito bem. Explicar o que é a DRJ, né? Acho que é importante também. Quer falar, Paulo? Não, por favor, vamos lá. Na verdade, a DRJ é a delegacia que faz o julgamento da revisão dos autos de infração na primeira instância, né? Quando você recebe um auto de infração, você pode fazer a impugnação desse auto de infração e essa impugnação vai ser julgada na primeira instância pela DRJ, que é composta por auditores fiscais da Receita Federal. Não tem representante do contribuinte, como tem no CARF, mas é o que eu sempre digo. Muita gente acha que é Câmara de Gás. Não é. Pelo contrário. Os auditores fiscais que estão nas DRJ são sempre muito habilitados e muito competentes. Eu já tive casos concretos no escritório, e eu posso falar isso publicamente, que a gente teve redução de 20 milhões de reais no auto de infração na DRJ. Ou seja, eu já tive agora um caso recente que a gente teve uma redução de 468 milhões de reais na DRJ.
Ou seja, falar que a DRJ funciona a favor da Receita, a favor da União, é mentira. Eles são técnicos, eles são muito competentes Imparciais. e imparciais. Tem que ser, tem que ser. E eu acredito até que esse seja um movimento que a Receita toda já esteja fazendo há algum tempo, que é de estruturar melhor todo o processo administrativo dela, não só da fiscalização interno para questões de processos administrativos internos, questões envolvendo todo esse processo aduaneiro, justamente para evitar a judicialização e, obviamente, melhorar a eficiência do trabalho da Receita. Né? Me corrija se eu estiver errado. Não, exatamente. É um movimento que já vem sendo feito há bastante tempo. Sim. E estamos aprimorando cada vez mais, porque a judiciação não interessa a nenhuma das duas partes. Sim. É melhor resolver uma lide ali bem resolvida do que a coisa ficar demorando anos e anos na justiça, com um custo enorme, não só para o contribuinte, como para a Receita também. Sim. E a Receita está começando a ter noção disso. Sim. E aí você resolve um problema de forma antecipada e da melhor forma. Sim, eu estava conversando com um auditor amigo meu, eles agora estão fazendo um intercâmbio internacional das receitas, se falando, para justamente saber quanto está saindo de mercadoria de um porto ou de uma alfândega, Sim. de quanto vai entrar aqui, combinar essas informações para melhorar a eficiência também da fiscalização, né? Perfeito. A gente tem comunicação, vou falar agora da parte da aduana, né? Uhum. A gente tem comunicação com diversas aduanas do mundo inteiro. Sim. Então a gente se conversa, a pessoa coloca uma informação numa aduana lá fora, a gente recebe a informação aqui e vice-versa. Que legal. Até mesmo nessa questão das drogas, né? Porque tem muitas vezes que a gente fiscaliza uma pessoa, a gente sabe que a pessoa está levando droga para fora, mas a gente não tem a materialidade. Por exemplo, o engolido. Você sabe que a pessoa está engolida, mas cadê a materialidade para eu prender aquela pessoa, dar o flagrante e levar para a Polícia Federal? Não tem. E aí, Como é que faz nesse caso? a gente comunica para o país de destino. Fala assim, ó, suspeitamos que essa pessoa... Porque a gente não tem a materialidade. Claro. Aí Mas lá a gente faz tem... um raio-x, alguma coisa? Que já lá tem pega, scanner. Aí vai depender do país também, né? E vai depender de quanto aquele país quer investir recursos para pegar aquelas pessoas, né? Porque aí eu já passo a palavra para o Gladstone dizendo o seguinte: a Receita Federal Brasileira ela é reconhecida mundialmente como uma das mais eficientes do globo terrestre. Né? É uma das mais competentes da face da Terra. Eu não tenho dúvida disso. Infelizmente, Muita malha fina, né, Gladstone? Agora, todo ano. Mas não tem problema não, isso aí faz parte. Paulo, vamos lá. Antes de eu entrar no meu bloco de perguntas aqui, eu tenho uma outra pergunta para fazer, sem olhar aqui ainda. Minha pergunta é o seguinte: como é que surgiu essa questão do programa Área Restrita e se ele ainda continua? Você ainda está nele, ele vai ter outra temporada, vocês estão participando? Como é que está hoje, atualmente? começando de trás para frente. Atualmente, nós acabamos de gravar a 8ª temporada. Ah, legal. Estamos com a 7ª temporada no ar, aí disponível para os assinantes aí das plataformas e canais. A gente gravou a 8ª temporada completa e ela vai ser lançada posteriormente, talvez segundo semestre desse ano. Aquela questão lá com a Polícia Federal foi resolvida, aquilo ali ficou para trás e foi tudo gravado. assim, você está desde a primeira temporada e que questão foi essa com a polícia? Foi... Não, na verdade, eu entrei na 3ª temporada. A primeira e a 2ª temporada foram gravadas somente em Guarulhos, com a participação da própria Polícia Federal junto com a Receita Federal. Quando chegou na 3ª temporada, a Polícia Federal deixou de gravar e eles expandiram para outras praças. Então, vieram gravar no Rio de Janeiro. Fortaleza, Brasília. Na época foi Belo Horizonte, aí depois foi expandindo para outras cidades, né? E aí chegou, foi 2019 isso, aí quando eles foram gravar, aí me convidaram todos os servidores ali da época da alfândega do Rio de Janeiro, que eu estava trabalhando na alfândega. Alguns ficaram com receio da exposição, porque realmente, né, você passa ali pela linha vermelha, aparece pegando droga no aeroporto. Eu topei fazer, assim, porque eu sei que eu sou mais um ali, eu faço o meu trabalho, então, assim, eu não sou uma ameaça diferenciada ao crime. Se acontecer alguma coisa comigo, no outro dia vai ter um cara tão bom ou melhor do que eu fazendo a mesma coisa. Então, eu não vi um risco excepcional. Então, foi aí que eu aceitei fazer e fiz agora até a última agora. Entendi. Então, galera, olha, atenção, hein? 8ª temporada em breve. Acompanha a 7ª temporada aí, porque o programa é muito legal. Agora, vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui.
Qual foi a tentativa de fraude mais criativa que você presenciou assim? Porque a gente sabe que o criminoso e o crime avança e a gente sabe a criatividade que o pessoal usa. Mas qual foi a que você olhou e falou assim, não, essa realmente, esse exagerou na criatividade? A que mais me marcou assim de criatividade foi esse caso do Santos Dumont, que a pessoa tentou sair com 68 quilos de material com cocaína. E Sair do país. Ele Ou ele estava entrando? Sair. Era um nigeriano, rapidamente, era um nigeriano que veio para o Brasil, ficou uma semana aqui no Brasil e estava voltando para a Nigéria. Ele ia pegar um voo do Santos Dumont para Guarulhos e de Guarulhos ia pegar um voo para a África. E ele tinha 2 malas com 68 quilos de pó diversos, assim. Tinha chocolate, a maioria era chocolate. Aquela maca peruana em pó, gengibre em pó, tudo. Aí a gente foi em cima dele porque levantou suspeita. Claro. E aí ele falou, não, porque eu gosto muito desse chocolate, porque eu tomo muito esse chocolate, adoro. Eu falei, mas, cara, são 60 quilos só de chocolate. Vai gostar de Haja chocolate! Eu Tem chocolate na Nigéria? Pelo amor de Deus. Ovo maltine, é meu pré-treino. Ovo maltine com biscoito maisena. Eu tomo antes de ir pra academia. Aí, Mas dica fitness. não é muito bom, não. Não é muito bom, não. Mas eu falei, cara, mas... Aí ele, não, tá bom. Aí ficou evidente que ele... E era tudo peruano, colombiano, chocolate. Então, a gente ficou muito desconfiado. Então, quando fomos fazer o narcoteste, falei, cara, isso aí a casa vai cair. Aí fizemos o narcoteste, deu negativo. Negativo? Mas não ficou azul? Não ficou azul. Aí pegamos um outro narcoteste de outra marca e começamos a fazer, usamos assim uns 5 narcotestes diferentes, todos deram negativo. Só que, como no direito, né, você tem um feixe de indícios, se constitui uma prova. E quais eram os indícios? Era um cara que ficou uma semana no Brasil, mal tinha roupa, tinha um chocolate da região produtora de cocaína. Então, tinha uma série de indícios ali. Aí eu comecei a falar pra ele, cara, isso aí tá estranho. Aí eu fui numa loja de chocolate de Starbucks, né? Peguei o chocolate do Starbucks e passei no raio-x junto com o dele. Aí deu cor diferente. O chocolate do Starbucks ficou laranja, da cor dessa mesa, assim, indicando que era um orgânico. O dele ficou verde. Pô, mas era tudo chocolate. Então, mais um indício, reparem, vocês advogados. Aí eu falei, cara, já tá com indício demais. Era um chocolate bem puro esse. E o voo dele saindo. Ele pressionando, o cara assim, porra, arrogante, brigando comigo, falando, não, eu vou embora. Eu falei, calma aí. Aí eu falei, cara, eu preciso de só mais um indício. Aí eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou ali no Starbucks e vou pegar um copo de leite, vou botar 3 colheres de chocolate e vou misturar. Se você tomar, eu te libero. Você falou? Falei. Eu gostava de chocolate, né? Falou que gostava de chocolate, né, Rafael? A lógica é a seguinte, se eu tô num país estrangeiro, com 5 caras armados ao meu redor, querendo me segurar, e o cara fala, pô, toma esse copo de ovo maltine, eu ainda peço um sanduíche pra ajudar, né? Ele pulou pra trás, não posso tomar, não sei o quê, que é pra jogar na terra. Aí, então, foi o indício que faltava, reunimos tudo, levamos ele pra Polícia Federal, e aí no espectrógrafo lá da Polícia Federal, 5 horas depois, identificamos que tinha cocaína em tudo aquilo ali. Então, Mas como é que ele fez? Ele coloriu a cocaína? É o seguinte, aí depois a gente foi pesquisar, né? Porque a gente tem claro. o dever de Aí que tá a criatividade, ó. Ele não colore. O que eles fazem, que tá comum isso? Eles botam uma substância que reage com o reagente do narcoteste mais rápido do que a própria cocaína. E aí ele satura o reagente fica... Não dá tempo. Ele não dá cor azul. Não dá cor azul, porque ele já reagiu com aquela substância. Então ele anula o reagente do narcoteste e aí fica naquela cor normal. Entendi. E já aconteceu em outros lugares, o cara conseguir sair porque o cara olhou e... Mas a coloração do pó tava preto? Era chocolate. Era chocolate. Era chocolate. Gente, é Pô, isso. tem que provar chocolate. quando a gente vê em filme, que pega um pouquinho e prova. Sobre o cocaína, Nagara Mendonça, tem isso? não, né? Se for só cocaína, talvez, né? Não tem isso. Rafael tá querendo provar um negócio. Já pegamos cocaína também. Tem isso aí, Isso é filme. interessante. Isso aí tá aí. Bota na língua, Eu acho né? que eu nunca comentei no narcoteste. A gente já pegou também, mesma coisa, um feixe de indícios. As características todas que levavam a concluir que a pessoa estava fazendo alguma coisa. A gente abriu a mala da pessoa, não tinha nada. Aí começamos a abrir a estrutura, vimos que tinha, em volta da mala, tinha uma proteção. Era como se fosse uma borracha preta.
como se fosse um reforço na mala. Só que a gente conhecia, sabia que aquela mala não tinha aquela estrutura. Aquela borracha preta era uma cocaína Em forma de borracha. Forma de borracha. Forma de borracha. Olha, Mas você sabe que essa coisa da pergunta, dos indícios, eu morava em Santa Catarina e vinha muito para o Rio de carro, pela 116, várias patrulhas da Polícia Rodoviária. E aí, como eu tinha uma caminhonete, entra poeira, às vezes um pouco de água, eu guardava a bagagem dentro de saco preto, saco de lixo, para se chovesse, não molhasse e tal. Todas as vezes que me paravam, desconfiavam. A caminhonete era branca. Pô, você tá vindo de Santa Catarina? E eles Sotaque carioca. Exatamente. Eu falava que morava em Santa Catarina. Cara de traficante. E criavam um roteiro. E essa é uma dúvida que eu tenho, que eu queria saber. Existe técnica, né, nessas entrevistas. Muito. Porque eles criavam um roteiro de perguntas para me colocar em contradição. Só que eu não conseguiam porque, não tinha nada ali. E aí, no final, eles me liberavam. Nem olhavam o saco. Mas exatamente. Né? Eu percebia que era isso. E eu ficava pensando, será que tem uma técnica? Aí a gente entra... Tem muita técnica. Inclusive, eu sou instrutor de técnica de entrevista. E é bom que você junta uma série de conhecimentos. Vai desde da psicologia, análise comportamental, o rapport. Então, vou falar uma básica. Assim, eu nunca entrevisto a pessoa estando sentada e eu em pé. Porque isso inibe você. Intimida. Intimida. Você se retrai. Então, é o rapport. Então, eu fico na mesma altura. Se você está sentado, eu sento. Eu procuro... Na Polícia Rodoviária pediam para eu sair do carro, para ficar em pé, provavelmente, do lado dele. Né? Você pode descer do carro? Pode ser uma técnica. E aí eu descia do carro e ficava em Mas pé. também tem a questão da segurança. Do Você dentro do carro, ele não está vendo de onde vem o perigo. Isso já entrando em técnica de abordagem, que eu também sou instrutor. O perigo vem das mãos. Então, a gente tem que estar sempre vendo as mãos de quem você está entrevistando. Ainda mais se você está numa estrada. Porque no aeroporto, eu sei que o cara não está com uma arma. Já passou pelo raio-x, Já passou né? pelo raio-x. Agora, na estrada, a gente pede para sair do carro porque eu tenho que ver as mãos dele. E depois das mãos, de onde vem o risco? Da cintura, da parte oculta. O que pode ter uma arma? Das pernas. Então, quando você está abordando uma pessoa, eu não sei se é um advogado, como você estava vindo para o Rio, ou se é um traficante que está disposto a fazer qualquer coisa. E quando o cara não quer cair de jeito nenhum, ele faz qualquer coisa. Entendi. Principalmente quem já passou pelo sistema prisional. Não quer voltar. Não quer voltar. Tem cara que fala assim, cara, eu vou fazer qualquer coisa para não voltar. Eu vou pro inferno, eu morro, mas eu não volto para lá. Aí, cara, engraçado, é mais perigoso. Né? Não quer voltar, mas voltou a delinquir, né? Exatamente. É uma curiosidade, enfim. Então tem técnicas de perguntas, de comportamento. Comportamento, tem. Porque o que não tem, isso eu friso, que na minha equipe eu não deixo, é essa história de tem cara de. Ninguém tem cara de nada. Você pode ter indícios objetivos da compra da passagem, da situação econômico-financeira da pessoa, tá conflitante com quanto ela pagou na passagem, a pessoa está vivendo de auxílio do governo e comprou uma passagem de R$12 mil. Há uma semana atrás. Tem coisas que chamam atenção. Agora, a cor, a religião, a vestimenta, o cabelo, porque senão eu vou ser o primeiro a rodar. Não vão deixar nem eu entrar para trabalhar. Nunca abriram os sacos. Nunca abriram. Abriram, ouviam que era um saco. O que tem aí dentro? Eu falava, era bagagem, que bom, né? Pois é. Alívio. Mas assim, eu ficava curioso, porque no final da entrevista eles me liberavam. Agora, essa coisa de comportamento, eu fui embarcar no avião, estava no Finger, e não deixaram a gente embarcar, porque ia passar por uma... O cão ia cheirar, né? E aí todo mundo parado lá, por favor, coloquem suas mochilas no chão. Todo mundo botou a mochila no chão, veio o cachorro. Isso foi aqui no Rio? Foi no Rio. Eu devia estar lá, não estava não? Não, se você tivesse, provavelmente eu teria reconhecido. Não, eram 2 agentes de cabelo curto e tal. E aí veio cheirando a mochila. E um cara, depois de mim, tinha um cara e uma outra. O cachorro ficou nervoso e sentou ali, né? Deu aquela paradinha, né? Aí o agente veio e falou, passou de novo, aí levou o cachorro para passar de novo, veio, pum, sentou. Aí o cara, o senhor tem alguma droga? O cara na maior tranquilidade do mundo, meu irmão. Não tenho droga, não. A gente vai precisar revistar. Pois não, pode revistar. Eu falando, cara, se esse cara tiver droga, ele é um artista, velho. Essa tranquilidade que ele tá passando é de uma paz celestial. E era, na verdade, folha de coca.
Olha como é o faro do cachorro, né, cara? Do chá, né? Do chá, Do chá. é que ele falou, não, eu tava vindo, eu fiz uma viagem, não tirei da mochila lá, e foi liberado. Mas o cachorro pegou e o cara na maior tranquilidade, não tem droga nenhuma. Posso pedir? Pode olhar aí, não tem droga nenhuma. Mas essa hoje- mochila teve na mão de alguém? Alguém pegou essa mochila? Não, ninguém Mas pegou. esse negócio de não. esquecer, um amigo meu foi pra Amsterdã e trouxe o bolo sem esqueceu de É comer o sempre um bolo. amigo meu, é incrível. Aí ele né? trouxe. Não, o pior que não fui eu, não. Lá também, Se lá fosse também. eu admitir. Ele trouxe o bolo, cara. Foi parado na receita. Deu uma confusão terrível pra ele. Conseguiu depois, foi liberado. Né? Percebeu-se que ele não era, pelo amor de Deus, não tem como você tráfico de uma fatia de bolo. Né? Mas, enfim. Ele esqueceu o bolo na bolsa. Mas, Paulo, assim, pegando o gancho, essa seria a minha próxima pergunta. O Nasser até já falou um pouco sobre isso. Existe algum padrão comportamental do cara que está no erro que chama a atenção de vocês? Alguma coisa assim que desperta o interesse? Olha, Padrão. Sem ter nenhuma dica, né, da outra alfândega. sem nada. Só um no olhar ali. comportamental. Assim, o cara Tem. muito nervoso, Tem. ele olhando para os lados. O nervosismo é o primeiro. A pessoa, quando a gente chega, sabe aquela região que o pessoal fica aguardando para embarcar? Aham, Na entrada do finger? aham. Às vezes a gente vai lá e eu faço 2 condutores de K9 ficarem passando sem botar para cheirar. Falei assim, vai até o final e volta. Enquanto eles estão fazendo isso, eu fico de fora olhando o comportamento. A reação. Entendi. Então, ali às vezes o a pessoa cachorro já pode se não entrega. indicar, mas se o cara ficar nervoso... Mas Mas é também tem interessante, o ruído também. Por exemplo, uma pessoa com medo de cachorro, ela vai logo se afastar. Sim, verdade. Mas aí eu vou ter que ir lá e diferenciar o que é ruído, Sim, o que é realmente alguma coisa que a gente tem que fiscalizar, né? Mas é Interessante interessante. Às vezes isso. tem a fiscalização, você já se sente um pouco culpado só de ter a fiscalização. Às vezes eu volto de viagem e falo com a minha esposa assim, pô, será que a gente vai separar? Não, eu falo, pô, por quê? Pô? Se for parar também, qual o problema? Né? Não sei. Ó, rapaz, esse negócio é Só engraçado. preocupado. Eu passei 2 vezes que eu fui parado na alfândega. Uma eu fui parado e fui liberado, né? Foi muito curioso isso, porque a minha mulher já tinha passado e me deixou com as malas. Porque eu tava com 4 malas, aí ela passou. Aí o auditor me parou, falou assim: 4 malas são suas? Eu falei, cara, 2 são da minha esposa. Aí ele falou assim, mas por que estão com você? Eu falei, cara, minha esposa saiu, ela me largou aqui e foi embora. Assim, realmente eu não sei o que aconteceu, Não sei. mas ela foi embora. Aí ele, você se incomoda em abrir as malas? Eu falei, cara, as minhas eu não me incomodo, agora as dela eu não vou abrir não, cara. Minha mulher é braba, eu não vou abrir mala. Mas isso é um absurdo. Eu falei, cara, você é autoridade, você pode abrir a mala dela, eu te dou a senha, não tem problema nenhum. Você abre a mala dela, a única coisa que eu quero não fui eu. Só aí ele riu, né? Ele falou, cara, vai embora, vai embora. Ele riu e mandou embora. Mas só quero apanhar em casa. Mas teve uma segunda vez que eu passei uma situação muito engraçada. Obviamente, eu não vou dizer nem quando foi. Eu fui fazer um enxoval da minha filha, né, nos Estados Unidos. Cara, eu peguei todas as... Eu acredito muito em energia, sabe, Paulo? Eu Eu também. acho que energia boa, energia ruim, a gente atrai. É verdade, sabe? é verdade. Pô, enxoval da minha filha, cara, eu vou pagar imposto. Não vou começar o enxoval da minha filha com sonegação de caminho, Perfeito, né? perfeito. Porra, cheguei lá com carrinho de bebê, cadeirinha, tudo. 4 carros, minha mulher tava grávida, barriguda e tal. Aí ela passou e ficou me esperando lá fora. Foi tudo certinho, eu fui lá pra pagar, bens a declarar. O auditor que tava de plantão chegou bem e falou assim, o que é isso? Falei, cara, é um enxoval da minha filha. Ele, pô, que legal, cara. Pô, ninguém declara, sabia? O pessoal tenta passar aqui com geladeira, brincando, né? Tenta passar aqui com tudo, tal, não sei o quê. Pô, legal, o que você comprou aí? Eu mostrei tudo pra ele, mostrei as notas fiscais e tal. Ele virou pra mim e falou assim, cara, faz o seguinte, tô vendo essa nota aqui de $750, é mais baixa que você tem, eu vou te autuar só nos $750. Vai, você paga o imposto e tá liberado, meu presente pra tua filha. Eu achei aquilo sensacional, muito humano, sabe, a história da humanidade, assim, eu até queria pagar, mas não deu. Mas assim, eu acho que essa... Não deu. Não deu, mas eu acho que o aeroporto, ele é opressor, né, assim, de um modo geral, tanto a saída quanto a chegada, ele é um ambiente muito opressor. É, O sem que dúvida. acontece? A legislação, como vocês bem sabem, ela é muito dura, ela é seca, porque ela tem que ser concisa, ela Sim. não tem que... Não consegue a legislação prever esses casos. Aham. Então, e também outra coisa, nós temos uma atividade vinculada, eu não tenho discricionariedade de um juiz. Sim. Então, se eu levar tudo ao pé da letra por ser vinculado à minha atividade, eu acabar com aquela dureza, e isso aí é muito difícil você lidar com o ser humano assim. Então, tem que ter um certo bom senso. Aí, o que eu coloco na mesa também? O Estado tem que ser eficiente. Sim. Eu não posso pegar um cara que está trazendo um iPhone de $1.100, parar o meu trabalho para fazer um DARF, porque a legislação manda, mas e a eficiência? Enquanto um funcionário para
vão passar 200 que pode ter coisa muito mais importante para ele fiscalizar. Então, eu queria deixar uma mensagem aqui. Muita gente critica assim, a Receita adora pegar iPhone. Não, a Receita não adora pegar iPhone. A Receita adora pegar traficante de drogas, quem faz contrabando e quem faz descaminho. Descaminho o cara está trazendo 50 iPhones e está prejudicando o comerciante que emprega pessoas, que assina carteira, que paga imposto. A Receita consegue pegar esses 3. Só que, às vezes, cai um cara com 3 iPhones que o fiscal não pode deixar de tributar. Perfeito. Aí a gente vai tributar. Mas não é o papel principal. Aquilo ali é o siri que caiu na rede que a gente está querendo pegar a lagosta, o tubarão, tudo. Perfeito, perfeito. Paulo, vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui. É mais um pedido de um esclarecimento, de uma aula, assim, né? Muitas pessoas que assistem a gente ou escutam a gente podem estar com dúvida, por exemplo, o que pode, o que não pode, o que é permitido, o que não é permitido, quanto ele pode levar em espécie daqui do Brasil para fora, essas questões objetivas, né? Diz pra gente aí, dá um Bom, vamos resumo. lá. Tentar resumir ao máximo. Isso é aqui. interessante. Sim. Questão de valor de dinheiro em espécie. Atualmente é de 10 mil dólares americanos. Para você sair do Brasil com mais de 10 mil dólares americanos ou entrar, você tem que fazer uma declaração. Mas uma família de 5 pessoas com criança. 10 mil dólares por pessoa. Para cada um. Por pessoa, exatamente. Então, isso aí é pacífico. E basta declarar, quando você estiver saindo, basta declarar e comprovar o câmbio que você comprou aquele papel moeda americano ou em alguma outra moeda de algum outro país que você comprou em alguma casa de câmbio, que você fechou o câmbio Não pode ser com doleiro, não. Tem que ter origem. Dependendo do doleiro, que se ele fizer toda a se tiver uma documentação, um contrato de câmbio, está tranquilo. Questão de cota. A cota de isenção é de $1.000 por pessoa também. Elas não se comunicam. Então, por exemplo, você e sua esposa estão viajando, vocês trouxeram um equipamento, uma máquina fotográfica de $2.000. Não pode falar assim, não, metade sou eu e metade dela. Não. Aquele equipamento vai ter que ser atribuído a uma das pessoas e vai sofrer a tributação do excesso do valor. Entendi. Então, não, todo mundo acha que pode somar, né? As cotas não podem ser somadas por pessoas. Uma família de 5 pessoas não pode trazer um equipamento de $5.000 e falar, não, é nosso equipamento. Não. Outra coisa, essa isenção, tem também isenções de quantidade. Então, tem quantidade de bebida alcoólica. Então, isso aí é uma série que eu aconselho, como isso vive mudando, aconselho a pessoa a pesquisar se quiser trazer. Por exemplo, bebida alcoólica são 12 litros. 12 litros. Então, em garrafa de vinho, uma garrafa de vinho normal de 750 dá 16 garrafas de vinho. Então, isso aí tem quantidades por material, né? E cota para criança. Mas aí tem um limite, que é importante, né? Porque assim, não adianta 16 garrafas de Chateau Petrus, que aí você ultrapassa os $1.000. Exatamente. Uma coisa não elimina a outra, é combinado, exato. Criança não entra bebida alcoólica nem tabaco. E charuto é um negócio interessante. Charuto são 25 charutos por pessoa. E esse negócio de bebida Independente na do mala tamanho. despachada, não é isso? Independente Você tem que despachar a bebida ou pode ser na mala de mão? Pode ser na mala de mão. Aí a questão com a companhia aérea, a questão de segurança aeroportuária. Muitas trabalham com limite de 5 garrafas. Aí tem outra coisa, só complementando. Tem a questão de vinho, uísque, e tem outras bebidas que têm uma graduação alcoólica muito grande. Então essas são proibidas de levar na cabine. Porque elas são inflamáveis e aquilo ali começa a entrar num risco. Absinto, Rafael, que você gosta. Não, mas aconteceu um episódio comigo, eu fui pra... Viu? Confessou. Eu fui pra Cuba, né? E aí trouxe... Não trouxe um charuto pra você, não? Não, tô esperando até hoje. Você tava esperando. Mas aí a gente comprou muito rum pra poder dar de presente, né? Eu e minha esposa. Aí a gente... voltando, eu falei, bom, tava super cuidadoso, né, com rum, sei que vou levar na mala de mão, esse rum aqui dentro dessa média de litragem que eu achava que era o limite, né. Levei tudo na mala de mão, quando fui passar lá pela alfândega, falou, olha, quem fiscalizou lá em Cuba, né, antes de embarcar para o Brasil, falou, não, as bebidas têm que ser despachadas, você não pode levar em mala de mão. Eu falei, então deixa eu despachar a mala, né, ele falou, não, já tá aqui, apreendemos, acabou, não tem papo. Isso qual aeroporto? Lá em Cuba, lá em Havana. E aí ele pegou todas as bebidas. É porque ela é muito democrático, né? Não, sim, ele pegou as bebidas. Isso é um outro podcast, um outro episódio. Aí a gente pegou as bebidas e uma fiscal, né, que pegou e derramou as bebidas todas. Você pode levar a garrafa se quiser. Porra! Você podia beber? Podia beber na hora, podia fazer o que quiser, mas só vai passando aqui com a garrafa. 1 litro de rum. 12 litros de rum.
Porra, ia virar um pirata, E né, outro meu? fiscal não, colocou cuidadosamente dentro lá do depósito deles, lá as garrafas, assim. Mas eu não pude sair com as garrafas. Fiquei, assim, super frustrado, porque era o presente que eu tinha comprado pra todo mundo. Pode ter sido pela graduação alcoólica da bebida. Né? Pode ser, né? É. Mas o rum não passa de 40%. Passa, não. Assim, Eu acho que a graduação alcoólica acho que é 24%. então passa. Passa. Era um rum mas eu já muito embarquei bom, com uísque, Foi na pô. fábrica lá Tem que do, ver. Eu acho do que o fiscal Santiago, queria né? Que ter é um da rum. Havana Club. Isso muda muito. Isso varia também com a companhia É, a companhia aérea, exato. já. Isso muda muito. Pode ser Então, isso. eu não lembro qual foi a companhia aérea. acho que foi a Agora, se tem Copa. uma coisa que a gente pode falar aqui para os nossos ouvintes, né, para quem acompanha o Conexão, é que eu sempre falo nas minhas aulas, declare. Você está trazendo alguma coisa do exterior, declare. Sai muito mais barato pagar o imposto do que ser multado. E além de tudo, você ainda corre o risco de entrar num descaminho, num contrabando, se for um produto que dependa de autorização. Então, faça a declaração. Né? Não é nada melhor do que você chegar tranquilo no Brasil, Também acho. pagando o seu imposto, até porque é uma obrigação a todos os impostos e acabou. Aceita que dói menos. Não gosta da cota? Procura alguém para mudar, procura candidato, procura alguma coisa política, mas é o que tem para hoje. Então, assim, declare e pague que é mais barato, porque a multa é 100%. Então não faz sentido você correr o risco. E tem muita gente que critica essa tributação da Receita, que acontece por vários motivos, né? Mas acho interessante, uma justificativa que eu levo é sempre a seguinte: a pessoa que não tem condições de viajar para o exterior, que compra tudo aqui no Brasil, paga imposto. Aí a pessoa tem condição de viajar para o exterior, Não quer ir lá pagar. para fora, É. chega lá fora, compra um bem de luxo, que deveria ser uma tributação maior, ela recebe o IVA de volta, pede o reembolso do tributo que ela pagou lá fora, É isso. quer chegar aqui no Brasil, quer ficar isento. Ou seja, a pessoa vai para o exterior, compra um bem de luxo, não quer pagar imposto nenhum, mas a pessoa daqui do Brasil, que não consegue viajar para fora, tem que pagar imposto. Ou Isso, seja, no Brasil, teoricamente, o imposto é de classe média para baixo. Pra baixo. Ó, não dá, né? É Paulo, uma análise. você falou dos mil dólares, né? Isso. Mas fronteira terrestre. Boa. Tem diferença. Se você chega Eu no me Brasil... lasquei nessa aí. eu não Se você sabia. chega no A galera Brasil... tá indo muito Paraguai. Me aqui. lasquei. por avião ou navio, rota marítima, você tem $1.000 de isenção. Se você entra no Brasil por via terrestre ou lacustre ou fluvial, aí são $500. Então são as fronteiras internas ali, é tudo $500. Eu só não sabia do navio. Do Agora- navio eu não sabia que era $1.000 também. Só para ficar claro, se você vem do Paraguai por Cidade del Este, atravessa a ponte, $500. Se você vem do Paraguai via avião de Assunção, Rio de Janeiro, aí $1.000. $1.000. Entendi. E por que você se deu mal nessa aí, Paulo? Porque eu fui para Argentina, para Uruguai de carro, fui fazer uma rota do carro e tava achando que era $1.000. Ah, tá. Na você hora que eu trouxe voltei lá, de carro lá com os meus vinhozinhos, me lasquei. 35 garrafas de Pois vinhozinhos. me lasquei, porque, pô, tava acima da cota lá, enfim. Aí foi tributado. Fui tributado. Uma outra Não, coisa... e eu achando que eu tava com a razão. Falei, não, tá aqui, ó, $1.000, tá na nota. O cara, não, mas é 500. Eu falei, não é? Não é, pô. errado, isso Tá mudou, errado, isso tá mudou. errado. Era 500, agora são 1.000, pô. Outra observação interessante que as pessoas se confundem é que essa cota ela é renovada apenas mensalmente, ou seja, se dentro de um mês você viajar 2 vezes lá para fora, você na primeira chegada no Brasil você usou a cota, se você voltar antes de um mês você não tem cota. Ah, não é interessante, anual, né? não. Eu achava que era anual. Não, É 30 mensal, dias. 30 dias. Eu Até achava que era por terrestre? viagem. Tipo, cada viagem Até, tinha 1.000, não. não, até terrestre Terrestre também. 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 Tá vendo? Tanta coisa que você não A sabia. cota que o só Paulo tá se explicando renova aqui. 30 dias após a sua última chegada no país. Eu tô achando curioso porque quando eu fui na Argentina depois de carro, na hora de passar na fronteira, eu entrei no lugar errado, eu entrei onde passavam os ônibus. Tem um número de fiscalização que a pessoa tem que fazer para antes de dormir, não sair, entregar o serviço, não? Porque eu acho que a mulher estava querendo fazer a fiscal fazer a última fiscalização. Sobrou Aí pra você. o guarda me parou, aí ela falou, aqui é ônibus. Aí eu falei, eu errei ali na entrada e tal. Aí a fiscal veio, não, mas eu vou te fiscalizar. Aí me fiscalizou, você tem compras? Eu falei, tem. Tava dentro da cota, que eu já tinha aprendido da viagem do Uruguai. E tal, ela falou, então vou lançar aqui e você tá usando a sua cota, porque provavelmente vai pro sistema lá. E eu havia entendido que eu só podia comprar novamente daqui a um ano, mas não, né? 30 Mensal, é dias. mensal. E vai para o sistema porque na fronteira terrestre ali é comum as pessoas fazerem esse serviço, entre aspas.
ficar indo no Paraguai e voltando. Aham. E cada vez que ela passa, se ela não está registrada no sistema, ela tem $500. Então ela já faz aquela bolsa com $495 de mercadoria, entra no Brasil. No mesmo dia ela viaja de novo, que pega um ônibus, né? Sim. E faz outra. E ela vai fazendo até ser fichada. Que aí quando ela for fichada, ela só vai ter aquela cota 30 dias depois. Ah, entendi. E porque também, na verdade, uma coisa interessante é porque as pessoas pensam que passando da fronteira tá resolvido o teu problema de tributação. Mas não. Se você sai do Paraguai e vai para o Rio de Janeiro de carro, passou na fronteira, ninguém te fiscalizou, Tem a PRF você na pode frente. pegar qualquer PRF ou até fiscalizações da própria Receita Federal ao longo da estrada. Isso. Tem uma questão que o Paulo pode até falar melhor, que eu acho incrível, é que o pessoal lá de Santa Catarina, Paraná, troca o pneu do carro no Paraguai. Isso. Porque não pode. E aí o que acontece, Gabriel? O cara vem de carro do Paraguai com o pneu do teu carro. Então, se o seu carro é uma caminhonete, vem lá 4 pneus, uma caminhonete velha e atravessa. Chega na loja no Brasil, troca o pneu da tua caminhonete para aquela caminhonete, o pneu é novo. É uma importação fraudulenta. Fraudulento. Né? Aí o cara sai de carro, logo na frente tem lá a Polícia Rodoviária Federal ou a Receita Federal, fala, cadê a nota do pneu? E o pneu tá novinho, todo cheio de cabelinho e tal. Fica parado o carro lá. Como é que faz com relação ao pneu? Porque eu fiquei sabendo, inclusive, que agora tem um serviço que os caras lixam o pneu pro pneu parecer mais velho, cara. Mentira, cara. Sério? O brasileiro Aí é muito tem um criativo. detalhe- Vende tudo, né? Tem um detalhe da legislação que é importante talvez ressaltar. Se você é parado em zona primária, esse conceito de zona primária e zona secundária. Zona primária é aeroporto alfandegado, porto alfandegado e ponto de fronteira alfandegado. Ou seja, a alfândega da Ponte da Amizade no Paraguai, o aeroporto do Galeão, apenas dando exemplo, aeroporto internacional do Galeão, de Guarulhos, ou Porto do Rio, são pontos de fronteira e aeroportos e portos. Então aquilo ali é considerado zona primária. Se você parado numa fiscalização da Receita ali e você tá com, sei lá, 3 iPhones, alguma coisa assim que está acima da cota, você não pagou, é passível da gente cobrar o tributo, fazer o lançamento do imposto mais a multa, em zona primária. E você fica com o produto. E você fica com o produto. Já se isso acontece em zona secundária, ou seja, se você burlou a fiscalização, adentrou com aquela mercadoria que era passível de cobrança de tributo e foi pego em zona secundária, não há mais a oportunidade de você pagar o imposto e a multa. Ali é perdimento. Entendi. Então, E a aí pessoa o perde pessoal do mercadoria. pneu do carro fica parado lá conta sem o disso, por pneu, conta porque disso. os pneus vão ter Por que conta ser disso. sacados do carro. Imagina, cara. É Eu muito ouvi ouvido várias história. histórias lá, eu morando lá, eu morava perto da fronteira. Cara, dezenas de histórias eu ouvi lá da galera falando dessa coisa. Fronteira é um outro mundo. É um outro mundo, né? É um outro Agora, mundo. Rafael, é aquilo que você me provoca em todo o programa. quê? Por que o brasileiro prefere correr o risco de cometer um ilícito e atravessar a fronteira para comprar um pneu? Porque a carga tributária brasileira não se justifica. É verdade. Sabe? E aqui, obviamente, o auditor faz o trabalho dele, que tem que ser feito, e a Receita Federal faz com muito louvor. Mas o cidadão vai se defender de alguma forma, mas a lícito ou ilicitamente. A discussão aqui é mais profunda, né? É, claro, não, é outra discussão. Eu só falo que o Rafael adora me provocar, entendeu? Ele adora me provocar com esse assunto. Não, porque tá alocada numa fonte geradora esquisita. O imposto sobre consumo é enorme, a gente sei que fala isso, não sei o que. É verdade. Mas a gente discute muito aqui, Angelito, a alíquota do imposto de transmissão e também imposto sobre grandes fortunas. Né? Eu acho que uma não existe e a outra é muito baixa. Exato. Uma não existe, outra é muito baixa. É uma das minhas bandeiras lá em casa. É a minha Sabe? também, mas não é a do Gabriel. Não é. A nossa alíquota é ridícula comparada aos outros países. Aí Sim, chega a sim, 40%. Isso. E fora a tributação de dividendos, que agora que começou de forma muito incipiente. incipiente. Esse é um outro Precisa ponto dar também, aula, Gabriel. não, Gabriel. A Precisa dar tributação aula. de dividendos, exatamente. Então, 3 pontos. Prefiro então, não de opinar discórdia. sobre o assunto. Outro Eu acho que episódio, depende de episódio. outro tributo, outro episódio. conexão. Outro Eu tô episódio. falando até do é porque bateu tanto na minha alma aqui que eu prefiro de outra conexão para falar sobre esse assunto. Porque... Mas vai lá, acho que Segue em agora frente, Paulo aí. Nasser vai... Tem algumas perguntas Tem aí? sim. A Contigo? minha primeira pergunta Você já falou tanto, entendeu? Exatamente. É verdade. Deixa eu falar. Mas a minha primeira pergunta é com relação a uma coisa que você comentou no início da entrevista, que é sobre essa coisa de você, em algum momento, estar equipado, com um fuzil na mão, entrando numa operação para verificar descaminho, ou, enfim, Fechar fraude, uma refinaria. uma refinaria. Como é que é isso? E você falar que tem esse lado zen, essa coisa
é mais humanista. Como é que é essa troca de skin aí, né? Agora eu sou o cara do fuzil e do... Na tua cabeça que eu tô falando, pessoal, assim, como você Prende o faz? cabelo e Vamos lá. Então, vai pra guerra. eu ajo da seguinte maneira, assim, eu sou um existencialista, em termos de psicologia e de filosofia, sou admirador dos filósofos existencialistas, Legal. que diz que a sua existência precede a sua essência. Então eu levo esse lema para quando eu estou num risco e estou armado. Eu quero continuar existindo aqui, que eu sei que é a única coisa que eu tenho. É isso. Entendi. É isso. Assim, mas ao mesmo tempo eu tenho que respeitar a existência do outro. Enquanto a existência do outro não está colocando em risco a minha existência, ele é tão importante quanto eu. Ele é um ser humano que eu não sou melhor do que ele. Perfeito. É uma outra história que tem ali. Ele é um herói da história dele, eu sou o herói da minha, e são dois heróis se falando e os heróis têm que se respeitar. Agora, no momento em que eu tô armado, tô ali respeitando a história dele, e ele faz menção de puxar uma arma que está na cintura, a minha existência vai preceder não só a minha essência, como também a existência dele. Porque eu prometi à minha esposa, à minha mãe, que eu ia fazer de tudo para voltar andando para casa. Então, perfeito. a minha existência vai ter precedência. Bacana. Muito bonito. Muito isso bacana. mesmo. Legal. Uma questão também que eu queria, também é uma curiosidade, né? A gente sabe que o poder público ele tem uma série de dificuldades em relação a investimentos em equipamento, desenvolvimento de pessoas, às vezes até por burocracia mesmo interna, né? Eu Sim. participei agora há pouco tempo de um congresso de inteligência artificial e eu vi um procurador do Estado lá falando a inteligência artificial surgiu há 3 anos. O Estado está atrasado há 4 nisso, ou seja, não tem, né? Então, porque depende de N situações envolvendo não só processo de licitação e compra, mas questão de cuidado com dados e informações e tal. Como é que a Receita Federal ela está vivendo essa questão da inteligência artificial em relação à fiscalização propriamente dita? Existe essa inteligência? A gente sabe que tem os raios-x e tudo, mas em análises de fluxo de pessoas, de rosto, né, biometria, existe essa preocupação? Há esse investimento por parte do governo federal? Sim, existe. A gente está tentando acompanhar toda essa onda, essa revolução da inteligência artificial, que é uma revolução que eu acho que vai ser mais impactante do que a própria revolução do advento da internet. Entretanto, o Estado ele é muito grande e ele tem uma série de entraves na sua movimentação. Ele não tem a agilidade da iniciativa privada. Então, a gente está sempre um pouco atrás, porque é como se você comparar uma lancha, que é a iniciativa privada, a um petroleiro, que é o Estado. Uhum. Então, a gente se move, mas não na mesma velocidade, dentro do possível. Como a gente não consegue isso, a gente conta com a disposição dos colegas de tentar fazer frente a esses déficits de tecnologia que a gente sempre apresenta. Então, graças a Deus, assim, a gente tem muitos colegas ali que são muito imbuídos no que está fazendo e conseguem superar ali seus esforços ali diante dessa adversidade do atraso do Estado em relação à iniciativa privada. Bacana. E isso tem também relação direta com a dinâmica das transformações mundiais, ou seja, por exemplo, você fala em drogas, né? Vamos falar especificamente em drogas. Tem drogas que são drogas e que, por alguma questão legislativa, ainda não é considerado droga, né? Sim. Principalmente as sintéticas, né? O que acontece é que tem um normativo da Anvisa, que é o que determina a portaria, acho que agora esqueci o número, que é o que nos seus anexos determina o que é entorpecente. E aquilo ali, né, pela legislação, tem que estar listado ali. Só que essas drogas sintéticas, elas estão sempre passando por modificações que alteram a sua fórmula e alteram o seu nome. Então, se chega aqui no Brasil alguma droga que acabou de ser inventada, não está listada ainda, não foi atualizada na resolução da Anvisa, aquilo não tem como ser considerado droga. E é um problema nosso, um problema no mundo inteiro, na verdade. Né? Porque a dinâmica das cadeias de carbono, né, ela muda muito Mudou rápido. Né? Metil ali mudou, outra por causa da legalidade, acaba no princípio da legalidade, acaba fugindo. Mas isso é o mundo inteiro enfrentando esse problema. Uma última pergunta é assim, o que você acredita, né, dentro de toda essa experiência? Quantos anos você tem de Receita?
De Receita eu tenho 28 anos. Então você já viu muita coisa acontecer, né? Já. Você é analógico como nós. Assim. Bastante. E teve essa transição, essa migração para o mundo digital Foi. e agora para a inteligência artificial. O que você acredita ser o futuro da fiscalização aduaneira daqui para frente? Eu acho que nós vamos ser cada vez mais dependentes de análises mais rápidas através de inteligência artificial, de uma integração de dados com outras instituições. Eu acho isso importante. Isso é legal. PRF, Receita, Polícia Federal. Eu acho que falta ainda a gente desenvolver uma maior coordenação entre as instituições, a gente começar a trabalhar convergindo nos interesses, que é o interesse da sociedade, em última análise. Eu acho que ainda falta isso, falta uma comunicação maior, falta um apoio maior. E tem um aspecto no serviço público que eu sempre friso, que é o seguinte: eu acho importante o trabalho da iniciativa privada. Óbvio, é a base da economia, é o que contribui com os tributos, o que gera lucro e dá emprego. Mas tem um aspecto da iniciativa privada que eu não me adequei muito bem, que é trabalhar visando melhorar o lucro da empresa, a eficiência, para eu ganhar uma participação nos lucros no final do ano. Tem muita gente que tem esse drive, acho ótimo. Não é o meu, e não é o muitos dos que estão lá. Então, existe uma motivação muito grande dos servidores quando sabem que estão trabalhando para a sociedade. Assim, é impressionante, parece quase como se a gente tivesse tomado um Monster, um energético. É sério. Às vezes eu tô lá em casa, assim, tranquilo, o outro tá na casa dele, não sei o quê. Quando liga o cara, tá com um BO aqui, não tem essa história de, eu vou porque eu não vou. Cara, é quase como se fosse uma trombeta tocando, sabe, Senhor dos Anéis? Tô falando sério, eu quase me emociono quando falo isso. É quase uma trombeta tocando, eu falo assim, meu amigo, eu sei que tem uma pizza no forno, você acabou de abrir um vinho, a sua esposa tá ali, botou uma música que vocês vão fazer, mas, cara, tem uma trombeta tocando, vai. Ainda bem que a minha esposa é muito compreensiva e eu vou. Sim. E, cara, trabalhar para isso é muito bom, porque eu não tenho essa história de ficar querendo acumular patrimônio. Eu tô há 32 anos no serviço público, eu moro de aluguel. Eu não tenho essa, eu gosto mesmo da minha vida tranquila e ter essa capacidade de vem, eu vou. Isso que eu valorizo. Você sabe que eu advogo para servidor há muitos anos, e principalmente advoguei já para muitos auditores da Receita. E isso que você falou é uma fala que toca muitos deles, assim, servidores em geral, Sim. sabe? De vários setores, assim. E isso é muito bacana. E quando você falou aí essa questão da integração, né, da inteligência artificial, ele também vai... Essa integração, essa inteligência artificial, na minha perspectiva, vai aumentar a eficiência, porque o número de servidores é limitado. Você estava falando aí da dificuldade, vou fiscalizar um iPhone, não vou. E eu acho que isso vai trazer muito mais perspicácia na fiscalização, né, nessa questão da busca aí de uma fiscalização mais, enfim, precisa. Mas uma coisa que eu acho que vale a pena tocar no que você disse aí é essa coisa de falar com o público, né? Eu acho que existe foi feita eu acho que o político comunica muito bem o que ele faz no poder público, né? Se promove, né? E eu acho que as instituições não fazem isso, como instituições, né? Ou seja, a Receita Federal, a Polícia Federal, as instituições em si, elas não mostram que elas estão do nosso lado, porque também tem agentes que muitas vezes não estão, né? A gente está ali, muitas vezes, lidando com o inimigo, mas, em regra geral, não é isso, não é essa a ideia. Eu acho que falta um pouco dessa comunicação. Olha, a Receita Federal está aqui para isso, funciona dessa forma. A própria polícia, enfim, outros órgãos. Está melhorando. Está melhorando essa comunicação. O próprio GovBR, não sei se vocês acompanham, o GovBR melhorou muito a comunicação dele, está mais moderna, está falando de uma outra linguagem, saiu daquela coisa mais fria. Sim. A Receita está indo, a PRF tem uma boa comunicação, a Receita está melhorando bastante. Eu acho que o caminhar tá bom. Pô, bacana. Paulo, assim, depois de te ouvir tanto, né, a gente percebe o quanto você já há anos observa pessoas, né? E isso deve ter mudado muito sua vida, né? Então, eu acho que, não sei se teve alguma ligação com o fato de você ter de fazer psicologia depois, né? Sim. Assim, depois você pode até contar pra gente. Mas o que mudou na sua forma, né, de ver o comportamento humano, assim? O que mudou na sua perspectiva de análise mesmo comportamental, assim? Teve algum impacto, tantos anos observando como as pessoas são e como elas lidam com essas situações que você passa? Eu acho que um aspecto muito interessante
é essa singularidade de cada um, as diferenças que nós guardamos. Embora sejamos muito parecidos, principalmente porque nós somos... a nossa existência é agregada com muita coisa que é cultural, que é familiar. Então, a gente tem muita coisa atachada em nós, que a gente carrega que é uma coisa comum. Dentro de nós mora uma singularidade que cada um tem a sua, Sim. que cada um é diferente. Mas, ao mesmo tempo, nós somos muito conectados. Eu vejo que a minha existência, embora eu tente privilegiá-la de alguma forma para a gente fazer, para eu ter uma vida boa aqui, eu não existiria sem as minhas inter-relações. E nessas inter-relações que a gente vai descobrindo aquelas matizes diferentes nossas, e que é fascinante, assim. É fascinante ver o outro como diferente. E eu acho muito absurdo como hoje em dia a gente está levando a nossa sociedade, está com um pensamento que o diferente já não é nem mais um adversário, Tem que ser virou eliminado. um inimigo. É um inimigo. É uma visão marcial do outro. Enquanto eu acho que o caminho é o caminho contrário. O outro sou um eu modificado. Essa visão marcial de que existe um inimigo que tem que ser eliminado está deixando a gente nessa estagnação política que a gente está vendo. Essa polarização extremada. Absurda. E que não há mais um diálogo. Sim. Eu não sei como um lado pode pensar que o outro lado, que é quase 50% da população, está completamente errado e que não precisa ser ouvido. E vice-versa. No momento em que você fala que metade da população do seu país deveria ser defenestrada porque é ignorante, na verdade, você está declarando a sua própria ignorância. Porque a maior ignorância é não dialogar. A maior ignorância não está em você convencer o outro. É você se convencer que você está errado e que talvez você possa mudar um pouco a sua forma de pensar. Eu acho que a inteligência está em você ser maleável criticamente e poder pensar de forma diferente que você pensava na semana passada. E não ficar reafirmando aquilo que você acha que é certo indefinidamente. Sim, sim. Então, eu acho muito fascinante isso tudo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo é preocupante, porque as pessoas estão polarizando cada vez mais. Isso é uma coisa que a gente tem que resolver. A nossa sociedade precisa resolver essa sinuca, esse cheque que ela se encontra. A gente tem que superar isso. Como vai resolver aí é uma grande questão aí. Sim. E tem alguma história assim emocionante nesses anos, né, de receita e principalmente trabalhando na alfândega que te marcou assim? Não a história, você contou várias histórias interessantíssimas assim. De dentro da receita? Mas algo que te emocionou nessa sua história na fiscalização, assim, um caso concreto, pessoas que você pôde ter acesso, algo que te marcou? Quando é que ali no programa mostra só o que fica na vitrine ali da nossa atuação, sabe? Das pessoas, a gente pega, a pessoa tá com droga, faz narcoteste, aí todo mundo vibra quando fica azul. Como se fosse um gol, né? Você fica torcendo. Aí fecha com a gente levando a pessoa e a droga, entregando à Polícia Federal. Mas nos bastidores, ali tem sempre histórias, assim, muito emocionantes daquelas pessoas. Porque as pessoas que a gente pega ali, com algumas exceções, que a gente já pegou ali faccionado, Sim. pessoas até perigosas, dentro do aeroporto, tentando traficar, em sua grande maioria são pessoas muito fragilizadas. E enquanto a gente está lá na Polícia Federal, aguardando alguém chegar para pegar aquela pessoa, a gente conversa com a pessoa e a gente fica sabendo da história dela. E eu sempre faço isso. E são histórias terríveis, assim. Eu ouço histórias terríveis. Da pessoa fala assim, cara, eu fiz isso. E aqui eu não estou falando que a pessoa fez certo, não, tá? Não estou defendendo a pessoa. Sim. Tá? Sim. É só a fragilidade socioeconômica que a pessoa se encontrava. Eu falei assim, a minha filha, o pai abandonou, estava passando fome, eu tinha que comprar leite para ela, leite em pó, não sei o quê. Comecei a me prostituir. Estou dando um exemplo. Comecei a me prostituir. Na primeira semana, um cara veio e me convidou para fazer isso, me botou numa vídeo chamada com uma menina que estava lá em Paris, ela falando que tinha ido e tinha ganho 10 mil reais, estou eu aqui, porque eu queria um dinheirinho para... Então, isso é um drama muito grande, a pessoa não ter alimento para dar para a filha. Sim. Não estou falando que é certo, ela pode trabalhar tudo, mas tem situações ali que são muito dramáticas. Uma das que mais me marcou foi quando eu peguei uma menina que ela estava traficando, e que eu falei para ela, ó, você tá presa, falei tudo, né, que tem que falar. Ela falou assim, eu falei, você tem alguma dúvida? Ela perguntou para mim assim,
você não vai me bater não, né? Aquela pergunta, embora uma pergunta direta, objetiva, mostrou que a vida dela foi de violência. Sim. Para ela pensar que uma pessoa, Um agente do Estado. um agente do Estado, com outros 2, numa área pública no aeroporto, pudesse bater nela, quanta violência ela já não passou pela vida? Sim. Cara, quando ela falou isso, eu falei assim, olha só. Dá uma dor no coração, né? Aí isso tudo passou na minha cabeça. Falei assim, ela deve ter sido muito violentada na vida. Eu pensei assim, aí eu falei assim pra ela, olha, fica tranquila, porque não só eu não vou te bater, como se alguém quiser te encostar a mão, te fazer qualquer violência física ou psicológica, vai ter que passar por mim. E eu dou trabalho. Fica tranquila. Enquanto você estiver sob a minha custódia, nada vai te acontecer além do que a lei determina. A lei determina só que eu te devolvo de prisão. Vamos comigo. Aí eu levei para a Polícia Federal, tocou tudo. Meses depois eu fui para a audiência dela, eu fui como testemunha, né? E condutor. Lá ali na Avenida Venezuela. Sim. Eu estava lá sentado, aí chegou ela com a mãe. Ela tinha sido solta depois de alguns meses. Ela virou para a mãe e falou assim, mãe, foi esse aí o moço que me prendeu e que me tratou tão bem. Aí a mãe veio me agradecer. Eu disse, poxa, obrigado, minha filha falou que você tratou ela com uma dignidade que ela nunca foi tratada na vida, eu queria te agradecer. Cara, aquilo ali me tocou tanto, cara. Realmente, né? Eu acho que você falou a palavra certa, dignidade, assim, né? Cada pessoa tem a sua história e não é tudo tão lá, tão cá, né? Enfim, cada um vive dentro das suas possibilidades e, claro, você não está justificando o que ela fez ou não fez, mas assim, E é a ponta, o tratamento né? sem Assim, dignidade... Provavelmente ela devia estar com uma quantidade ínfima de droga que tantas e tantas pessoas tentam fazer isso no dia a dia e o grande dono mesmo está intacto. Ah, sim, sem dúvida. Né? O grande dono do esquema, o cara que vende no atacado. É por isso que eu gostei da operação da Refit, de pegar navio, porque a gente está atacando a parte de cima do esquema. Exato. Do crime organizado. Sim. Exato. E assim, Paulo, você já falou isso muitas vezes, assim, seu depoimento, assim, foi muito emocionante e a forma como você vibra com a sua atuação pública, né? Mas assim, o que na verdade te orgulha tanto na carreira pública, assim? O que você percebe? Até um recado que a gente pode dar para as pessoas que querem ingressar na carreira da Receita Federal, assim, o que você vê de bem quanto a Receita faz para a sociedade, né? É dentro disso aí que eu comentei aqui. Eu gosto... Por que eu gosto de trabalhar na Receita? Porque ela me dá um salário bastante digno. Eu acho que eu ganho... Se eu pensar em relação à população brasileira, eu ganho uma fortuna. Muitos colegas vão ficar com raiva de mim por eu falar isso, mas eu tô comparando primeiro, o meu parâmetro está sendo usado o que ganha a média do brasileiro. Sim. A média do brasileiro, por isso que tem tanta gente fazendo concurso. O auditor fiscal, o analista e tantos outros cargos ganham muito bem. Alguns cargos perdem a sua dignidade, se vendem, na medida que começam a incorporar com o poder que o cargo dá, penduricalhos em seus salários. Eu não sei como as pessoas que ocupam esses cargos conseguem dormir. De furar o teto constitucional do salário, que é R$46 mil, que é uma fortuna perto da população brasileira média. Sim. Fura esse teto porque o poder do cargo dele permite, que ele pode atribuir a ele mesmo vantagens financeiras. Como é que ele consegue dormir à noite? Mas isso eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu fico com um ótimo salário. Mas eu acho que eu ganho muito justo diante do que eu entrego, da minha formação. Sim. Então, tenho 3 faculdades, tenho mestrado no exterior, eu atuei fiscalizando empresas, eu já dei bastante retorno para o Estado. Então, o que me motiva é isso, é poder sair de casa, saber que eu vou trabalhar para a sociedade e eu posso fazer meu trabalho tranquilo. Pegar as joias que um presidente está querendo meter no bolso, autuar uma empresa que pertence a um senador da República e que nada vai me acontecer. E que, no final das contas, a sociedade que vai ganhar com o meu trabalho. Maravilha. Acho Paulo, que é isso, né, Gabriel? Eu tenho, antes da gente, caminhando aqui pro final, eu tenho uma pergunta e eu vou depois pedir uma dica para você. Mas a última pergunta para encerrar fazendo o programa Aeroporto Área Restrita, você conseguiu ficar rico? Eu nunca ganhei nada fazendo programa. Não vai me complicar. Mas, não, ali no programa a gente não recebe nenhuma
nenhuma vantagem pecuniária. O que a gente consegue é roubar umas Coca-Cola e umas barrinhas de cereal lá do pessoal da Discovery, que gentilmente cede pra gente, porque são 12 horas de gravação direto, então fica cansativo. Então a gente recebe uns mimos, assim. Só lanchinho. E só um comentário importante, né, Paulo? Porque são 12 horas de gravação, não, são 12 horas de plantão, né? São 12 horas de aeroporto, daquela luz fria, são 12 horas de ambiente gelado, ou seja, é um trabalho realmente que a sociedade precisa reconhecer. Paulo, antes, e agora sim eu prometo que é pra gente caminhar pro fim, dá uma dica pra gente de livro, filme, série. Recomenda pra gente alguma coisa pro nosso público que assiste e que ouve aqui o Conexão. Livro. Olha, seria muito injusto. Eu poderia pegar agora um livro que acabou de ser lançado, algum best-seller que tá aí, mas seria muito injusto com a minha trajetória se eu não indicasse um livro que é muito conhecido, mas pouco lido, que é Grande Sertão Veredas. Eu explico. É um livro que ele cria uma resistência a você adentrá-lo, como um sertão. O sertão, quando você chega num sertão que você não conhece, você tem ali os espinhos, você não sabe os caminhos, e o livro faz a mesma coisa. O livro cria uma resistência como se fosse um pedágio. Mas depois que você passa aquelas algumas dezenas de páginas iniciais e você começa a se localizar no sertão, você começa a ver as veredas, aquilo ali é de uma beleza. Eu costumo dizer que a língua portuguesa ela é linda. Temos duas grandes vantagens de sermos falantes nativos de português. Primeiro é a nossa música. A música portuguesa, a música brasileira, a música popular brasileira, ela é lindíssima. E a segunda grande vantagem da gente dominar o português assim plenamente é poder ler Grande Sertão Veredas no original. Sensacional. E é um livro que tudo da natureza humana está ali. É um livro que eu estava agora vindo, eu estava indo da minha casa, eu moro na zona sul do Rio, para o centro, eu estava no metrô, lendo Grande Sertão Veredas no celular, porque aquele livro ali é como se fosse ao mesmo tempo o Riobaldo é para mim um profeta, aquele livro ali é um oráculo para mim, porque a natureza humana está toda refletida ali, daí vem a beleza, é um livro que não se esgota. Aliás, essa é a característica de um clássico. O clássico tem sempre algo a te dizer. A primeira leitura, o clássico é como se fosse uma grande floresta, sabe, tropical. A primeira leitura você passa por cima de avião, você vê aquela beleza verde. Na segunda você já está passando de helicóptero, você já consegue identificar as copas das árvores. Na terceira você está andando pelos caminhos, você já consegue ver a casca, as formigas. Então você sempre tem algo a aprender. E Grande Sertão Veredas, gente, não à toa eu tenho a primeira palavra do livro tatuada na minha mão esquerda, nonada, e a última palavra do livro na minha mão direita, travessia. Fechando o ciclo da vida. Olha que bacana. Sensacional. Sensacional. Me deu vontade de ler, confesso que... Cara, não passe por essa vida sem ler, mas persista. Eu nunca li esse livro. Persista. Olha, eu já tentei ler e eu fiquei nos espinhos do sertão. Eu já tentei ler só algumas consegui vezes, ler depois da terceira tentativa. Eu confesso que a primeira eu peguei, lá pela página 40 larguei. A segunda também avancei mais um pouco e larguei. Até que eu vi uma professora especializada em literatura dando uma entrevista, acho que foi na TVE, ela falou assim, só existem, a população brasileira pode ser dividida em dois grandes grupos, aqueles que não leram Grande Sertão e aqueles que leram e retornam a ele sempre. Eu falei, cara, eu tenho que ler esse livro. E eu saí do primeiro grupo pro segundo grupo. Eu já li algumas vezes. A minissérie retrata bem o livro ou não? Cara, a minissérie retrata bem, mas eu não veria a minissérie para depois ler o livro. Quem não quer ler o livro, pergunta isso. Né? Olha aí, fazendo resumo em PDF. Eu posso citar mais um livro? Pode, claro. Porque Grande Sertão é isso, essa imensidão, é esse Grande Sertão. Mas tem um livro que mora no meu coração, que foi um livro que um sábio com quem eu trabalhei, chamado Freire, no Banco Central, que é uma pessoa queridíssima, uma das pessoas mais inteligentes que eu já tive contato na vida, ele me indicou uma vez um livro chamado Os Tambores de São Luís, de Josué Montello. E esse cara que eu admirava tanto, ele falou assim para mim, eu leio esse livro quase todo ano. Eu falei, pô, vou ler.
E aconteceu comigo, eu já li esse livro umas 5 vezes. Porque esse livro ele retrata a trajetória de um negro do Maranhão, em que ele sai da condição de filho de escravo que fugiu de uma fazenda, com todas as dificuldades possíveis que o pai foi formar um quilombo, até ele virar um advogado na cidade de São Luís. E o livro ele vai numa espiral que, ao mesmo tempo, ele está retratando toda a vida desse senhor com 80 e poucos anos, de 8 a 80, ele vai fazendo uma espiral em que ele está contando a história da vida dele, ao mesmo tempo ele está contando esse senhor recebendo a notícia de que o trineto nasceu e ele está atravessando a cidade a pé. E é uma história absolutamente fascinante. Esse livro é assim, eu não sei como esse livro não está nas... Eu não sei como ele está esgotado, esse livro. Não sei, editoras, relancem Os Tambores de São Luís, Josué Montelo. Meu Deus, a população brasileira tem que ler esse livro, porque é uma história de superação. Vocês que são concurseiros, leiam esse livro. Eu me identifico um pouco com esse livro, porque eu tive uma infância muito difícil, enfim, não vou ficar contando minha história. Mas eu tive uma trajetória difícil que eu tive que ir me superando. E esse livro fala disso, de superação. Então, também, eu tenho que recomendar esse livro também. Que maravilha. Ficamos com o Grande Sertão Veredas e os Tambores de São Luís. Muito bom. Paulo, eu queria agradecer, em nome do Conexão, a sua presença. Poxa, eu que agradeço. Eu confesso que logo de início, quando o seu nome foi levantado, eu achei sensacional. Eu confesso que eu tinha uma imagem diferente de você. A sua imagem humana, a sua imagem de uma pessoa do bem, com uma energia boa, é realmente muito diferente do que a gente vê no programa. Muito obrigado por ter dividido com a gente esses momentos, muito obrigado por ter participado. Realmente eu acho que todos nós temos o mesmo sentimento, a gente termina esse episódio do Conexão 23, todos muito mais leves e com uma visão muito mais humana da receita e do trabalho que vocês fazem. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado a vocês por terem me recebido. Obrigado, Valeu, Paulo. obrigado. Prazer.